Olá, seja bem-vindo a você que está aqui nesse espaço de escrita acadêmica orientada, o espaço para você destravar sua escrita acadêmica. E aí eu quero lançar algumas perguntinhas para você, para ver em qual situação você se encontra nesse momento. Normalmente, o estudante de pós-graduação que está no momento de escrever sua dissertação ou sua tese, enfrenta alguns desafios para escrever na qualidade que precisa e, principalmente, para escrever no prazo que precisa. Todas aquelas produções, inclusive envolvendo eventos, não é verdade? A gente sempre precisa ler um tanto, estudar, trabalhar com todas as etapas da pesquisa, e tudo isso dentro de um tempo. Então, normalmente, tem o estudante que tem tudo estruturado na sua mente, de como que vai operacionalizar ou textualizar a escrita da dissertação a partir do projeto de pesquisa. Mas mesmo sabendo o que quer, compreendendo todas as etapas da pesquisa, não consegue avançar na hora de escrever. Isso acontece com você? Me diga aí. E tem também o estudante que já tem uma estruturação prévia, uma organização do que vai escrever em cada tópico, em cada capítulo, mas ainda assim começa a escrever, lê ao mesmo tempo tópicos, revisa alguns materiais e ainda assim não consegue avançar. Ou muitas vezes escreve alguns pontos, paralisa, revisa alguns materiais e não consegue dar continuidade naquilo que começou. E tem aqueles que simplesmente esquecem que existe um projeto de pesquisa, que é o mapa do processo de escrita, seja da sua dissertação ou da sua tese. E o que acontece quando não há uma retomada do projeto de pesquisa, para escrever uma dissertação ou uma tese? Simplesmente você começa do zero e dá muito mais trabalho, demora muito mais. Ainda que o seu projeto tenha algumas mudanças a serem feitas, que seja na problematização, no enfoque, no direcionamento da pesquisa, é necessário você retomar o projeto, visualizar qual que era o seu ponto de partida proposto para escrever aquilo que você pretende. E é exatamente sobre isso que eu vou dizer aqui agora, porque para textualizar uma proposta de pesquisa, você tem os elementos do ponto de partida que são aquele tripé da pesquisa: problema, objetivos e metodologia. Mas para textualizar isso, você precisa adotar percursos discursivos. Já ouviu falar? Se não ouviu falar, que bom que você está aqui agora, que é exatamente sobre isso que eu vou falar nos próximos 35 minutos. Normalmente, o momento de escrever uma dissertação ou uma tese, existem estudantes que começam a escrever ao mesmo tempo que está cursando as disciplinas, os créditos, e conseguem, inclusive, transformar trabalhos finais de disciplina em capítulos ou tópicos da dissertação ou da tese. Mas, para quem não adotou esse tipo de estratégia, precisa revisitar o projeto de pesquisa, que é o mapa da pesquisa. Revisitar para compreender qual que era o ponto de partida, a lacuna identificada inicialmente, para ter como base o início de uma trajetória de textualizar as ideias rumo à confirmação da hipótese ou não. Mas para isso, para facilitar e você agilizar a escrita, é necessário ter o delineamento de todo o texto. Esse delineamento discursivo, que a gente também chama de percurso discursivo, traz em cada tópico, em cada capítulo, uma progressão, uma articulação
de sentido entre todos os elementos do corpo do texto. Ou seja, você responde a sua questão-problema, mas de forma estratégica, podendo adotar percursos discursivos, e eu vou citar aqui para você ter uma ideia. Percurso discursivo que tem o eixo conceitual ou temático, percurso discursivo que tem o eixo dialógico, interdisciplinar, de evolução histórica e alguns outros que nós vamos ver aqui agora, para você buscar identificar qual que você pode adotar para escrever de forma estratégica e acelerar a sua produção, porque normalmente o estudante de pós-graduação não tem tempo a perder. Então, diante disso, é necessário você olhar para o seu processo investigativo de uma forma estratégica para construir o processo de escrita de forma textualizada, mas que haja sentido. E por que isso é importante? Eu sei que você vive no vai e volta de texto com orientador, eu sei, eu já passei por isso, e só depois que eu adotei percurso discursivo é que simplesmente eu recebia feedbacks com sugestões de poder atender ou não, mas não sugestões para corrigir de algo que precisasse realmente alterar. E isso faz toda a diferença quando se adota uma escrita de forma estratégica que responde cada elemento do projeto de forma clara, objetiva e científica. Até no momento da qualificação ou da defesa, você recebe elogios e sugestões, vamos dizer assim, que você possa adotar ou não. Nada assim, algo crítico para corrigir. Então, o primeiro percurso que eu quero dizer para você, e aí você já pode anotar aí, trata-se do percurso conceitual. Tem gente que dá o nome também de percurso temático, né? Porque na construção de um referencial teórico, uma fundamentação teórica, necessariamente você precisa trazer perspectivas teóricas, né? Principalmente aí para quem é da área das ciências humanas, ciências sociais, áreas experimentais, talvez não há tanta exigência quanto a essa dimensão teórica, mas sim de método, por se tratar de um aspecto experimental, né, de uma dimensão experimental. Mas programas de pós-graduação das áreas de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, normalmente tem vamos dizer assim, um grande peso aí, essa dimensão teórica em que você apresenta a perspectiva epistemológica da sua pesquisa. E dependendo do tipo de problema que você estabeleceu, objetivos e metodologia, você pode adotar um percurso discursivo para delinear e cada tópico e você saber o que precisa compor o primeiro capítulo, o segundo, por quê, de forma bem articulada. E esse primeiro tópico, que a gente dá o nome de conceitual, você faz uma espécie de revisão. São trabalhos, são tipos de referenciais que trazem dados, trabalhos para contextualizar, para você demonstrar o seu ponto de partida ali, fundamentado no primeiro capítulo. Então, se você traz, por exemplo, um novo conceito de algo diante de estudos realizados, né? Um novo conhecimento a partir de estudos existentes, você pode adotar esse percurso conceitual, que é trazer cada conceito, podendo ser a partir de diferentes lentes, né? Por exemplo, o que é o conceito de aprendizagem para o docente, para o estudante, para o gestor educacional. Então, é um tipo de pesquisa que pode ser desenvolvida
quando se tem um foco no conceito. E esse conceito, ele pode se diferenciar a depender da percepção do sujeito que você coletar os dados, pode diferenciar também a depender do momento. O conceito de aprendizagem, por exemplo, lá na década de 80, 90, pode ser outro de hoje, diferente do que é hoje, entende? Então, o foco está no conceito. E aí, o primeiro capítulo, imagine que você tenha um título aí, por exemplo, Desafios e Possibilidades na Gestão Educacional, percepções do conceito de aprendizagem na Escola Municipal X. E aí, a partir dessa percepção, primeiro capítulo você pode trazer qual é o conceito do ponto de partida que você tem para a aprendizagem, a partir de qual autor, de autores clássicos, recentes, para depois você coletar os dados e ir fragmentando cada elemento ao longo de cada capítulo. Por exemplo, o segundo capítulo pode tratar, por exemplo, de uma forma mais específica, a aprendizagem do ponto de vista docente, né? Aprendizagem, depois um outro capítulo, a aprendizagem do ponto de vista do estudante, a aprendizagem do ponto de vista do gestor escolar, ou do supervisor, do diretor, é uma ideia. E aí a gente passa por um segundo tipo de percurso discursivo. Primeiro é o conceitual, em que você trabalha com conceitos. E pode realizar tanto a pesquisa, que seja qualitativa, mas também quantitativa, que tenha coleta de dados junto aos sujeitos da sua pesquisa, podendo traçar um estudo conceitual. Já o percurso discursivo histórico-evolutivo traz o objeto numa dimensão cronológica. Por exemplo, no meu mestrado, eu trabalhei sobre os desafios e possibilidades de utilização de um ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle. Mas, para isso, eu precisei traçar um percurso discursivo. Então, eu trouxe o conceito de educação à distância, a partir desse capítulo que trouxe o conceito da educação à distância, eu apresentei também a dimensão cronológica da educação à distância até o momento do início da utilização de ambientes virtuais, porque eu não poderia já começar a abordagem por ambientes virtuais, né? Então, eu optei em traçar um percurso, em certa medida, evolutivo, ou seja, histórico, para que o meu leitor entendesse que, olha, a educação à distância hoje utiliza ambientes virtuais de aprendizagem, mas nem sempre foi assim. Na década tal, utilizou rádio, depois TV, e fui mostrando, né, as gerações da EAD. Então, para cada capítulo, foi adotado um elemento desse percurso discursivo. Eu parti de um conceito de que educação à distância que eu estava dizendo, na sequência apresentei no segundo capítulo as gerações da educação à distância, e depois para o ensino superior, porque eu estava tratando da utilização, né, das possibilidades de utilização do ambiente virtual de aprendizagem num curso de ensino superior de um polo X, que é o polo de Teoflotone. Então, depois, terceiro capítulo, um capítulo só sobre as dimensões da educação à distância no ensino superior. Então, eu falei da Universidade Aberta do Brasil, né, que é um programa que popularizou, né, de certa forma, que ampliou o acesso a esse tipo de ensino, né, essa modalidade de ensino. E aí, até chegar nas possibilidades de utilização do ambiente, em que eu mostrei imagens das ferramentas disponíveis no ambiente e de que forma poderiam ser utilizadas na prática
dos cursos. Então, o percurso histórico-evolutivo, ele pode apresentar história de ideias, de conceitos, tudo aquilo que é relacionado ao objeto, ao tema, você pode traçar uma dimensão cronológica daquele objeto. E com isso você mostra também, pode mostrar a evolução de conceitos. A educação, o conceito de educação à distância lá na década de 70 era um, hoje tem um novo conceito, né? Porque as dimensões, os conceitos, eles vão se atualizando a depender da perspectiva das lentes teóricas. E esse tipo de percurso, ele demonstra da anterioridade à posterioridade, ou seja, do antigo ao atual, é mais ou menos assim. E aí você tente visualizar se é possível você adotar esse tipo de percurso discursivo, porque isso facilita você entender o que é que você vai escrever em cada tópico, em cada capítulo, a depender do percurso que você adotar. A depender não, qualquer percurso discursivo que você adotar te dá essa clareza do que escrever em cada tópico, em cada capítulo. E aí, na sequência, a gente vai para o outro conceito, que é um conceito, vamos dizer assim, por temas, por eixos. Eu considero que ele é um pouco mais complexo, porque ele aprofunda uma dimensão específica do problema, mas ele permite uma abordagem do problema de forma multifaces, ou seja, multifacetado. Por quê? Ele flexibiliza. Se ele tem uma pergunta, e isso normalmente as perguntas de causa e consequência, por exemplo, se há uma pergunta de quais as causas do aumento da obesidade numa determinada faixa etária, né, de pessoas, ou numa determinada comunidade. Então, para responder essa pergunta, por exemplo, quais as causas do aumento da obesidade dos indivíduos pertencentes à comunidade X, por exemplo, igual eu já vi pesquisas em que faz esse tipo de pergunta, por que que aumentou a obesidade, né, o peso de indígenas de tal área, de tal comunidade. Então, para buscar responder essa questão problema, pode ser visto a questão patológica, o ambiente, questão socioeconômica, enfim, a questão cultural. Diversos elementos podem ser trazidos ali na busca de responder essa questão, de quais as causas, ou qual a consequência de tal coisa. Então, por quê? Permite flexibilidade, a pesquisa ela se mobiliza onde é necessário para buscar responder essa questão. Então, pode ir, por exemplo, no campo da saúde, no campo cultural, né? Traçar aspecto patológico, educacional, enfim, possibilidades de conjuntura, por isso que eu considero ele um pouco complexo, porque ele é por eixo, para buscar responder uma questão-problema, há eixos que você pode explorar ali na abordagem, trazer estudos, dados, defender, né, aquilo que você afirma a partir de diferentes contextos, diferentes lentes. E aí a gente entende que ele é até parecido com o percurso conceitual, porque ele precisa apresentar conceitos para demonstrar a causa de alguma coisa, né? Então, é eixo, mas também é conceito. Então, esse tipo de trabalho, ele traz conceitos centrais do que é obesidade, é necessário trazer. Grande parte dos percursos discursivos, acredito que a maioria, é necessário ter um enfoque conceitual de termos, né, do objeto com os quais você trabalha. E aí, passando desse percurso que a gente já viu até aqui, conceitual, evolução histórica e
de certa forma, né, esse por eixos, que é meio que uma modalidade, de certa forma, do conceitual, a gente vai para o dialógico, percurso dialógico. E aí você já pode anotar aí. Percurso dialógico, pelo próprio nome, vem de diálogo. Esse diálogo ele pode ter, inclusive, confronto de ideias, confronto de teorias. Quando você lê alguns textos em que o autor ele critica um outro texto, uma outra obra, falando que o autor fulano de tal ele foi ineficiente em tal aspecto porque ele se limitou a tal coisa, isso é uma demonstração de confronto de ideias. E a gente sabe que no campo das ciências sociais existe muito esse tipo de texto, em que um autor critica uma teoria ou um outro autor, demonstrando ineficiência, limitação, demonstrando necessidade de ir além. A gente sabe que isso acontece, fala a verdade. Então, esse percurso dialógico, ele identifica convergências entre um estudo e outro, uma forma de ver o conhecimento e outra forma de ver. Ele identifica, ele explora, né, as diferenças, ou seja, as divergências. E também ele faz uma síntese crítica. Por exemplo, se uma hipótese quer saber em que medida um modelo ou uma teoria tal resolve tal problema. Vai ter que confrontar ideias para confirmar se uma teoria X diminui ou atenua tal problema. Né? Por exemplo, e aí a gente pode até ir para algo polêmico, alguém que esteja com um trabalho para identificar as possibilidades de repente, influenciar numa melhoria social, determinados programas ou políticas públicas. Por exemplo, se o programa Bolsa Família contribui para um desenvolvimento social ou desenvolvimento socioeconômico familiar, um exemplo. É uma forma que você pode utilizar e trazer quais estudos existem sobre isso, para realmente provar se a hipótese que você tenha, né, imagine que você afirme que a família ou as famílias que têm que são assistidas por esse programa, têm um desenvolvimento socioeconômico melhor, se a sua hipótese for essa, né, a sua resposta provisória for essa, você precisa ir confrontar dados, confrontar teorias, estudos, verificar convergências, divergências, para poder provar se a sua hipótese se confirma ou não. Então, esse é o percurso dialógico. E, na sequência, a gente caminha mais para o percurso problematizador. Como o próprio nome já diz, ele tem questões que orientam. Então, o que vai nortear cada tópico, cada capítulo, são as questões. Por exemplo, identificação do tema, a questão problema que eu tenho, qual o tema que ela traz? Então, você vai atrás do tema, os estudos relacionados àquele tema. Cada sessão, ela responde a uma pergunta específica. Ela estabelece uma articulação com os objetivos, no sentido do propósito da investigação. Por exemplo, se você quer conhecer as funcionalidades de uma ferramenta X, e está lá no seu objetivo, qual que vai ser a pergunta? Vai nortear. Quais as funcionalidades da ferramenta X? Então, um capítulo vai ser a resposta para essa pergunta. Porque cada objetivo, ele corresponde, nesse caso do percurso problematizador, ele corresponde a uma questão.
Por exemplo, quais as características da educação à distância? É uma pergunta. Como que seria um objetivo vinculado a essa pergunta? Pode ser analisar as características da educação à distância, ou identificar as características da educação à distância. Se o objetivo for esse, e aí eu estou falando de objetivo específico, né? Pode ser. A questão que vai nortear a escrita de um tópico ou um capítulo com essa dimensão de características da educação à distância vai ser a pergunta: quais características da educação à distância? E aí você traz no texto uma abordagem respondendo essa questão. A educação à distância se caracteriza por, e aí descreve. A partir dos estudos de Beltrano, também pode ser, né, tem essas e essas características. E aí vai delineando. E um exemplo prático, se tiver uma pesquisa a respeito de evasão no ensino universitário, e aí perguntar quais são as causas estruturais. Aí você precisa buscar elementos para abordar essas causas estruturais. Qual o papel da instituição? Como o estudante se insere nesse processo, né, de evasão? Então, o que norteia são as perguntas que você faz. Então, se você tem dúvidas, não fique preocupado, lance essas dúvidas e busque responder no texto, que vai sair capítulo, vai sair tópico, completinho. E aí a gente vai para o próximo, que é o percurso interdisciplinar. Percurso interdisciplinar, ele é flexível porque ele não tem uma fronteira tão delimitada quanto a perspectiva, quanto a lente teórica, né? É um tipo de percurso mais horizontal, ele não é tão aprofundado, mas existem diversos programas de pós-graduação que têm uma dimensão interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. Por quê? Existem diversas formas de investigar um objeto. Não é apenas numa determinada área específica. E se a sua linha de pesquisa, sua sublinha, possibilita essa dimensão interdisciplinar na investigação do seu estudo, você vai beber em várias fontes, tem a possibilidade de olhar para aquele objeto de pesquisa a partir de várias lentes e aprofundar, de certa forma, pouco, porque você vai traçar um estudo horizontal e não verticalizado, ou seja, tão aprofundado. Se você, por exemplo, quer olhar para uma dimensão, por exemplo, da gestão de uma escola ou da gestão de um hospital, não importa se você vai olhar para a dimensão orçamentária, para a questão da aprendizagem, a gestão do ensino. Você pode olhar a gestão da educação ou a gestão de saúde numa perspectiva contábil, administrativa, jurídica e tantos outros. De uma empresa, contábil, administrativa, tributária, de cultura organizacional, de gestão de pessoas. Então, você pode caminhar horizontalmente naqueles subtemas adjacentes que estão ali no entorno do seu objeto, que condiz para uma estrutura do seu tema, né? Eles convergem, eles se ampliam, mas ao mesmo tempo eles estão vinculados ao mesmo tema. É a mesma coisa se olhar, por exemplo, para o aspecto comportamental, por exemplo, indisciplina na escola. Você pode olhar para o aspecto comportamental, fazer uma análise, né, uma dimensão cultural da família, uma dimensão cultural
da sociedade, pode ser também a questão da gestão na escola, ou da prática docente em sala de aula. Então, o que está em torno da indisciplina de estudantes, por exemplo? Então, são percepções para você conjecturar aí. Junto desse percurso interdisciplinar, a gente lança o metodológico, por quê? Como eu disse antes, existem áreas que o foco está no método, na implementação ou na execução de algum modelo, algum experimento, de algum teste para trazer um resultado daquilo. Então, a fundamentação do método escolhido precisa aparecer a partir de um modelo, de um parâmetro, né? Mas não tem uma conjuntura teórica extensa. O porquê? O foco está no método, está na forma de conduzir a etapa do experimento, a pesquisa. Então, tem um aspecto mais descritivo, por exemplo, o comportamento de uma bactéria, né, num determinado aspecto, ou na área de química, a ação de um reagente em tal coisa. Então, vai mais para esse aspecto da forma e não da conjuntura teórica em si. Então, tem que ter muito claro a justificativa das escolhas. Por que a adoção de tal procedimento? Tem que ficar claro por quê, qual critério adotado para cada procedimento adotado. Então, nesse tipo de percurso metodológico, ele pode dialogar com teorias, mas não tem uma conjuntura tão ampla nisso, é mais específica com relação ao aspecto metodológico, a algum modelo, né? E nesse sentido, assim. E aí, antes que você pergunte, eu já vou dizer, é possível combinar diferentes percursos numa dissertação ou numa tese. Combinar um percurso histórico com um percurso de eixo, né, ou temático, conceitual. Combinar um percurso dialógico com interdisciplinar. Não há problema nenhum, porque cada capítulo, cada tópico, ele tem um objetivo. Inclusive, é isso que você precisa apresentar ao final ali da sua introdução. O capítulo X se ocupa de abordar isso, isso e isso, pois, tananã, tananã. O capítulo 2 traça ou descreve estudos a respeito de tal coisa. O capítulo 3 apresenta a conjuntura metodológica da coleta de dados, ou apresenta o campo da pesquisa, né? Enfim, é por isso que depois que escreve os capítulos, depois que você, com a escrita dos capítulos, adotando um percurso, você vai lá e escreve a sua introdução e o seu resumo, tudo ao final. Porque o corpo do texto, ele responde a questão problema a partir dos objetivos, e você precisa verificar qual percurso que você vai adotar, direcionando primeiro capítulo, segundo, terceiro, tal, resultados e discussões, como que eu vou retomar aquilo que eu disse nos primeiros capítulos, e precisa ter uma articulação entre cada capítulo. Por quê? Se não tiver essa articulação, sabe o que vai acontecer? O seu texto está bem estruturado, você domina as teorias que você trouxe, as vozes, os estudos, você compreende o que você fez, mas o seu leitor não compreende. Ele não entende por quê que no capítulo 1 você apresentou o conceito de X e no 2 você apresentou uma abordagem histórica Y. Então, se não houver um parágrafo que seja ligando um capítulo ao outro, por exemplo, a abordagem até aqui apresentou isso, isso e isso. No entanto, para compreender tal coisa, e aí você pode até retomar um objetivo,
é necessário seguir adiante com os estudos X ou com o tema Y, entende? Fazer essa conexão. Da mesma forma, parágrafos. Isso eu estou falando no sentido macro. No sentido micro, tudo que você afirma, você tem que desenvolver. Ah, tem uma frase lá de que existem disfunções na política pública, assim, assim. Ponto final. E aí? Isso se verifica, retoma, né? Isso se verifica quando, e aí apresenta onde se verifica essa disfunção. Prova. Diante disso, podemos compreender, então, fazendo essa conexão. Tem gente que põe um período, ponto final, começa outro período, sem qualquer conector, sem qualquer operador argumentativo, discursivo. O que vai acontecer? Quem for ler não vai ter, traçar essa linearidade de raciocínio naquilo que você textualizou. Não vai conseguir. E não é porque é falta de capacidade, não. É porque os operadores argumentativos, eles servem para dar essa articulação de sentido, de consequência, de contraste, né? Contrariedade, divergência, de explicação, de conclusão, dedução, enfim. E, inclusive, um percurso que pode ser adotado pode ser do campo macro para o micro, por exemplo. Você está falando lá da educação à distância no campo macro, e como é que ela acontece lá no polo X, no micro. Então, você pode traçar também um estudo de legislação, como que a Constituição estabelece direito, sei lá, à saúde ou à educação, e como que ele acontece lá na escolinha X, ou lá no posto de saúde Y, entende? Então, pode adotar. Mas tem também, sem ser dessa visão do macro para o micro, pode adotar um percurso discursivo que seja, no sentido assim, indutivo, dedutivo. Por exemplo, se eu disser assim, que na escola X existem um percentual de estudante com tal deficiência quanto à leitura, ou com tal deficiência quanto a entendimento, quanto a um nível de letramento lá e tal. Você pode ampliar aquela amostra que é de uma escola ou de um município para um estado. Dessa forma, é possível compreender que, no sentido macro, ou seja, aí é o inverso, né, do micro para o macro, grande parte dos estudantes apresenta aquela deficiência ou aquela insuficiência quanto a um letramento em tal aspecto, entende? Então, são tipos de percursos que facilita você visualizar como que a sua dissertação pode ser escrita. E aí eu te pergunto, você conseguiu entender como que pode ser o seu trabalho nesse aspecto? Que tipo de percurso você pode adotar? Ou se você é das ciências exatas ou ciências naturais, você acredita que o seu é mais metodológico, né, voltado para descrever o método, justificar, né? Então, conseguiu visualizar aí como que pode ser com o seu tema? Eu espero que sim. E se você tem dúvida, já deixa nos comentários, porque a sua dúvida sempre vira uma aula que eu trago aqui para você. E aí, até a próxima. Quem não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho, porque todo conteúdo que eu compartilhar por aqui, você recebe a notificação. Eu aguardo você.